Oi, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa videoaula. Na videoaula anterior, nós falamos sobre as competências e habilidades, né, no ensino da filosofia. Vimos então que era importante ou é importante que saibamos ler um texto filosófico de maneira rigorosa e também, né, a nossa segunda grande competência que vimos na aula passada foi a de fazer uma leitura filosófica de um material que não necessariamente é filosófico. Então, agora na nossa aula de hoje, né, nós vamos então aprofundar melhor aquela nossa primeira competência, ou seja, a de lermos textos de maneira filosófica. Começamos então pela apresentação daquilo que nós vamos chamar de método estrutural, né? Esse método estrutural é uma herança, né, da nossa tradição na escola francesa. Vamos lá? Bom, então, voltando aqui para a nossa primeira grande habilidade, né? Então, quais são os objetivos da nossa videoaula? Apropriar-se da técnica de leitura de um texto filosófico, testar habilidades de leitura e de interpretação de texto e também de testar a capacidade de reflexão sobre o processo. Bom, então, para a gente poder começar, eu vou pedir em primeira mão que vocês tragam, né, esse texto, abram esse texto e acompanhem o que eu vou estar conversando com vocês agora com o texto em mãos. Que texto é? As descontinuidades culturais e o desenvolvimento econômico. Eu podia ter pego um outro texto? Poderia, mas já que a nossa teleaula, né, ela vai estar tratando sobre o conceito de cultura, é muito importante, então, que a gente realize essa interface entre, né, antropologia e filosofia. Então, nada melhor do que começarmos por um grande antropólogo que é o Lévi-Strauss. Tá? Então, foi por isso que eu escolhi esse texto e não qualquer outro texto de filosofia, porque esse texto, em primeiro lugar, ele vai nos ajudar a fazer essa correspondência entre, né, antropologia e filosofia. Em segundo lugar, porque esse texto do Lévi-Strauss, ele é, como a gente chama aqui, né, ele é um texto completamente redondo. Né? Então, ele tem um começo, meio e fim, você vai conseguir, junto comigo, acompanhar todos esses grandes momentos que fazem parte da leitura estrutural. Né? Bom, aqui é o nosso querido Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss foi um dos grandes antropólogos da nossa contemporaneidade, né? Ele vai morrer com 100 anos, né? Enquanto tem gente que infarta aos 39, o Lévi-Strauss vai morrer realmente de velhice aos 100 anos de idade, porque ele conviveu, né, com todas as etnias, né, de todos os continentes. Inclusive, o Lévi-Strauss ele veio para o Brasil, ficou alguns anos aqui no Brasil e escreveu várias obras, né, e vários artigos sobre o modo de vida, o modo de ser da cultura desses índios brasileiros. Bom, então, o Lévi-Strauss, como eu falei, né, ele vai nascer em 1908 e vai morrer agora em 2009. Ele foi membro da Academia Francesa, né, e vai ser um dos primeiros aqui acadêmicos a alcançar, né, com uma vida de qualidade incrível, né, os 100 anos de idade. As principais obras do Lévi-Strauss, né? Há muitas, ele tem uma literatura muito vasta, mas essas são as mais conhecidas, né? As estruturas elementares de parentesco, que foi a tese de doutorado do Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural 1 e 2, são vários artigos, é uma coletânea, né, que ele vai tratar de vários assuntos aí dentro da antropologia cultural, como a gente chama.
Um clássico que é O Pensamento Selvagem, O Cru e o Cozido e Saudades do Brasil. A gente também tem Os Tristes Trópicos, né, que vai tratar exclusivamente sobre, né, a formação dos índios, né, brasileiros, né, de várias tribos. Então, vamos ao texto. Então, eu espero que você fique com o texto em mãos para a gente poder acompanhar junto. Como o tempo da nossa videoaula ele é restrito a 30 minutos, né, eu não vou conseguir trabalhar com vocês o texto todo. A gente vai, então, trabalhar apenas os primeiros parágrafos, mas isso já vai te dar uma luz para que você, né, continue, né, a fazer esse percurso com o restante do texto, né, e também para que você posteriormente consiga aplicar esse método em qualquer outro texto que você vier a ler, né, durante toda a sua vida. Bom, primeira dica, quando a gente tá paquerando alguém, tá afim de alguém, né, gosta de alguém, a gente primeiro olha. A gente primeiro namora, primeiro a gente se internece, né? A gente observa os detalhes, como a pessoa sorri, como a pessoa olha, como a pessoa se comporta. E assim também a gente deve proceder com um texto filosófico, né? Na verdade, assim como a pessoa amada nesse primeiro momento é um enigma para você, o texto também é. E ele também, assim como a pessoa amada, ele também merece que você dedique um pouco do seu tempo para conhecê-lo, né? Então, da mesma maneira que você se empenha em conquistar alguém, da mesma maneira também a gente tem que se empenhar na leitura e na compreensão de um texto filosófico. Então, a gente primeiro passeia pelo texto, conhece, observa alguns detalhes. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou te pedir, aproveita agora que você está com o texto em mãos e folheie as páginas do texto. Conseguiu? Bom, a gente vai ver então que o nosso texto, né, as descontinuidades culturais e o desenvolvimento econômico, ele tem um título, depois ele tem um subtítulo, né, precedido por uma numeração. Então, aqui a gente vai ver que, né, depois do título, a gente tem um número 1. Então, se existe um número 1, ao longo do texto deve existir um número 2 e, dependendo do texto, um 3, um 4 ou um 5. Isso é importante porque isso nos dá uma dimensão das partes que são, né, constitutivas desse texto. Então, né, no Lévi-Strauss a gente tem o número 1 e embaixo a gente tem o quê? O subtítulo. Tudo bem? Encontraram? Então, agora eu vou pedir para você, folheando o texto, né, para você encontrar a segunda parte. Então, achou? Espero que sim, né? Não está tão difícil assim. Isso é uma coisa bem tranquila até de se fazer, pelo menos por enquanto, né? Bom, então a gente vai observar o quê? Que a segunda parte, chamada As Três Fontes de Resistência ao Desenvolvimento, ela tem 3 subtópicos. Primeiro, que você vai encontrar aí, né, na sua segunda parte, a falta de espírito de competição, que vai ser colocado como um tópico, que vai ter a letra A. Num segundo, né, momento, o segundo tópico, que é o tópico B, o respeito à natureza, e o último tópico do nosso texto, que é a recusa à história. Então, percebemos aqui nesse primeiro namoro, né, que o nosso texto tem 2 grandes partes,
sendo que a segunda parte ela é composta de 3 tópicos. Isso já deu uma ajuda, né? Então, agora nós vamos começar propriamente o que a gente chama de leitura estrutural. Bom, não há como fazer uma leitura eficiente, clara, né, para encontrar aquilo que nós já vimos na nossa primeira videoaula, que é justamente encontrar, né, a cadeia das razões, a ordem do texto, se eu não numerar os parágrafos. Então, na verdade, a partir do momento que você pega um texto, a primeira coisa a se fazer é namorar o texto e se debruçar sobre ele. De que maneira? A primeira grande atitude a tomar é numerar os parágrafos, tá? Depois disso, cabe então ler cada parágrafo e retirar as ideias principais. Ah, Ângela, mas como é que eu faço? Eu não vou conseguir, por exemplo, conhecer todas as ideias que estão presentes no texto. Por isso que eu falei da ideia da literalidade e da não literalidade. Existem camadas de compreensão que vão sendo colocadas, né, a partir do momento que eu vou tomando posse desse referencial teórico, do qual, né, eu vou me empenhar e vou me dedicar em aprender. Então, na verdade, o que eu vou pedir para você é que você, depois de numerar os parágrafos, que você pegue o dicionário. Isso leva um tempo incrível, mas é assim que tem que ser, não dá para ser diferente, porque às vezes uma palavra desconhecida que você descobre o significado, ela pode dar uma luz tão grande para a sua compreensão. Então é muito importante que você levante o vocabulário das palavras desconhecidas e também faça, na medida do possível, uma pesquisa sobre os autores que são citados ao longo do texto, tá? Isso é importante porque, por exemplo, no nosso texto, né, As Descontinuidades Culturais e o Desenvolvimento Econômico, o Lévi-Strauss ele vai falar de vários outros pensadores, né? Como a gente está no primeiro semestre, fica muito complicado se você não teve, por exemplo, alguma leitura de filosofia antes. Então, é importante, por exemplo, saber minimamente quem foi o Diderot, quem foi o Condorcet, quem foi o Voltaire, por exemplo. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Ainda que você não tenha domínio desses pensadores que são citados pelo Lévi-Strauss, é importante situá-los no tempo, situá-los historicamente. Então, como eu disse, uma leitura estrutural, ela demanda tempo, ela demanda paciência. E, infelizmente, hoje, né, num contexto como o nosso, né, onde nós temos muitas tarefas e muitas atribuições, a gente talvez tenha perdido, né, essa grande virtude que é a da paciência. Bom, mas se você não tem, você vai ter que aprender. É simples assim. Tá? Então, não dá para fazer uma leitura superficial dentro da academia, né, de um texto filosófico, né? Isso vai te dar uma leitura muito rasa daquilo que você tem para aprender. Tá? Então, é importante que você desenvolva essa virtude da paciência. Eu, por exemplo, quando estava fazendo meu mestrado, eu fiz um mestrado em Nietzsche, né? Eu fiquei já 2 meses num único aforismo. Por quê? Porque o aforismo do Nietzsche era tão denso, que eu tive que fazer outras leituras para poder entender aquele aforismo. Então, na filosofia, isso é muito comum de acontecer. Tá? Então, não se espante e também não desanime se isso acontecer com você. Faz parte desse processo. Bom, você, então, munido desta nova virtude, que é a da paciência, vai continuar realizando a leitura do texto. Bom, então, como eu disse, o nosso texto ele é muito denso, né? Então, a gente vai ficar com os primeiros 5 parágrafos. Já falamos, então, da importância de levantar o vocabulário,
né? Levantar também, na medida do possível, pelo menos algumas informações dos autores que são citados, identificar o tema. Então, na nossa primeira parte aqui, né, do texto, as descontinuidades culturais e o desenvolvimento econômico, né, do que é que o Lévi-Strauss está falando? Ele está falando sobre o processo de colonização na América. Né? Então, é importante que a gente consiga, né, a linguagem dele não é uma linguagem completamente desconhecida para nós, mas temos que aí criar, né, algumas referências, criar aí algumas relações, né, porque isso não fica num primeiro momento, numa leitura muito superficial, isso não fica tão claro assim, né, de que Ocidente ele está falando, né, de que povos ele está falando, né, quem é o novo mundo. Então é importante também que a gente vá procurando compreender essa linguagem e adaptando aí a sua compreensão ao vocabulário, né, do nosso autor estudado. Então, a gente já identificou o tema, vimos que trata sobre o processo de colonização na América. Nunca na sua vida você precisou tanto de gramática como agora. Por quê? Porque sem o domínio da língua portuguesa fica impossível estudar qualquer texto dentro da academia. Então, eu vou me valer desses primeiros parágrafos, mas você deve estender isso para todo o resto do texto e mais, para todos os outros textos que você virá ler durante toda a sua vida. A gente tem aqui no parágrafo, ainda no primeiro parágrafo, ou eles se renderiam aos valores e ao modo de vida europeu, ou não seriam considerados seres humanos. Ora, se eu tenho aqui, né, o ou, eu tenho o quê? Uma exclusão, ou isto ou aquilo. Então, é muito importante que a gente tome cuidado, né, com a construção gramatical, tá? Ou seja, esses índios, né, americanos, ou eles se integrariam completamente, né, aos valores e ao modo de ser europeu, ou eles não seriam considerados pessoas, logo poderiam ser mortos. É simples assim. Esta é a mentalidade do europeu do século XVI. No parágrafo 4, né, nós temos também, ele fala o seguinte: este problema só poderia ser pensado em termos históricos a partir do século XVIII. Então, lá no nosso começo de texto, nós temos o processo de colonização na América, que começa a partir do século XVI, com a descoberta da América, a descoberta do Brasil, a chegada, né, por exemplo, aqui na América do Sul, né, dos espanhóis, dos portugueses, todo esse processo, né, que vem sendo implantado, né, a partir daqui da colonização. O Brasil, por exemplo, ele é visto como uma colônia de exploração. Isso a gente sabe desde a quinta série, né, que a intenção, né, da metrópole não era justamente de criar uma nação, mas de extrair a matéria-prima que havia aqui no Brasil. Ora, a questão do índio, então, né, ela só vai ser pensada a partir do século XVIII. Com quem? Com o Rousseau. Né? Basicamente com o Rousseau. E com todos os outros pensadores, né, que vão fazer parte da corrente do iluminismo do século XVIII. Tá? Então, por que antes disso a questão não está posta, né? Porque a mentalidade desse homem do século XVI e do século XVII não estava preocupada com a cultura indígena, né? Eles estavam preocupados com outras coisas, né? Com seus interesses econômicos. Bom, então aqui uma outra coisa, né? Pegando aqui da parte do texto,
ele fala o quê? É preciso observar, então, a construção gramatical de novo. Veja a frase aqui no seu parágrafo, né, 3, né, que as primeiras se situem. Quem são as primeiras? Né? Então, o Lévi-Strauss, ele escreve de uma maneira redonda, o texto dele tem começo, meio e fim, mas ele tem um requinte com relação à linguagem, né? Então, ele fala, né, que as primeiras se situem, significa o seguinte, que lá no texto, né, na frase anterior, ele já está fazendo a comparação entre povos primitivos e povos civilizados. Então, quando ele fala as primeiras, eu preciso me reportar gramaticalmente para a frase anterior, né? E aí a gente vai perceber que essas primeiras da qual ele fala são, né, as culturas dos homens primitivos. Bom, e aí, durante, né, esses primeiros momentos aqui do nosso texto, ele vai dizer o quê? Ele vai citar o Condorcet, ele vai citar o Diderot e ele vai também citar o Rousseau. Então, ele fala... então, a gente percebeu o quê? Que aqui a gente tem 3 citações e temos 3 pontos de vista diferentes. Então, o Condorcet vai dizer o quê? Sobre, né, os povos primitivos. Ele acreditava que era os povos primitivos, eles são o ponto de partida de uma evolução progressiva e ascendente. Então, o que a gente vai ter? Para o Condorcet, né, dentro dessa perspectiva, os povos primitivos são os primeiros, né? Mas todos os homens e todas as culturas, elas evoluiriam para a civilização. Então, a gente vai ter o quê? Uma dicotomia entre povos primitivos e povos civilizados. Então, para o Condorcet, todo mundo começa, né? Todos os homens começam como uma cultura primitiva e depois eles vão progredindo, como se houvesse na civilização pontos mais felizes, né? Que é o progresso, o desenvolvimento econômico, né? Isso fosse melhor do que viver como, né, índio. O Diderot, falando sobre as populações indígenas, né? Para o Diderot, elas então se constituíam como apogeu e meta. Diferente daqui, né? Para o Condorcet, o homem civilizado é melhor do que, né, a concepção que ele tem sobre os povos primitivos. Para o Diderot é exatamente o contrário, né? Os povos primitivos é que são melhores do que nós. E para o Rousseau, quem são os povos primitivos, né? Eles estariam num equilíbrio que a gente perdeu, né? Que é o equilíbrio entre, né, o homem e a natureza. Os índios conseguiriam manter esse equilíbrio, né, entre a manutenção da sua existência com a natureza, coisa que a gente realmente tem perdido bastante, né? Basta pensar aí no desmatamento, né? Em especial da floresta amazônica, né? Bom, então, seguindo a nossa ideia, né, ele cita: nenhuma dessas concepções põe em dúvida que as descontinuidades culturais subsistam. Então, o que são descontinuidades culturais? Então, a antropologia, ela, quando começa como uma ciência social, ela entende, como pensa o Condorcet, que todos os homens começam, né, num modo de ser, que é o modo de ser desses povos primitivos, e depois elas evoluem, né, necessariamente para a barbárie e depois passam da barbárie para a civilização. Ora, parece então que todo mundo vai ser obrigado
a seguir os passos até a chegada da civilização. As correntes da antropologia mais modernas, elas não acreditam no que a gente vai chamar de continuidade cultural. Pelo contrário, a gente pode perceber que há uma grande descontinuidade à medida que existem povos indígenas até hoje na Amazônia que são nômades e que são só conhecidos via satélite, né? Não tem nenhum antropólogo lá conhecendo os costumes e os hábitos desses povos. A gente só conhece porque temos o aparato de um recurso tecnológico que nos permitiu perceber a movimentação desses agrupamentos humanos, mas não tem ninguém, né, da civilização, nós aqui no caso, estudando esses povos. Tá? Então, a corrente da antropologia na qual Lévi-Strauss pertence não acredita nessa ideia de continuidade. Pelo contrário, cada povo ele tem que ser respeitado naquele momento e no seu modo de ser enquanto cultura, né? Então, se uns são nômades, se outros são sedentários, se outros estão num estado um pouco mais avançado, né? Isso não nos diz respeito, cabe o respeito a essa alteridade. Bom, então, voltando lá para o subtítulo da nossa parte 1, né? Então, o que é etnografia? A etnografia é o estudo desses povos, né? E em que medida? Na medida em que ela vai se atentar para os costumes, as crenças e as tradições desta cultura que é passada de geração em geração. Bom, aí continuando a nossa explanação, né? Vamos ver se eu consigo dar conta de todo esse conteúdo que é muito grande, né? Então, voltando lá para a ideia de uma continuidade cultural, né? O autor, né, o Lévi-Strauss, ele vai falar o seguinte, olha, o Comte e o Marx, eles não acreditam na possibilidade, né, desse desenvolvimento contínuo da humanidade, como se todos os homens fossem chegar à civilização, né? Que o desenvolvimento, ou seja, a ideia de civilização é algo muito específico da cultura ocidental. Ou seja, a ideia de um desenvolvimento econômico é algo que não acontece nos povos primitivos, já que eles estão mais preocupados em manter a sua tradição, em manter os seus costumes, né, do que propriamente se desenvolverem economicamente. Eles estão presos às suas tradições. Então, né, o Comte e o Marx vão denunciar essa visão unitária aqui do desenvolvimento da humanidade. Bom, continuando aqui, né, as nossas dicas sobre, né, uma leitura estrutural, a gente tem, por exemplo, a tomada do autor pela obra. Nesse parágrafo, né, o Lévi-Strauss, ao invés de ficar repetindo Comte, Marx, ele vai dizer o quê? Ele vai fazer referência ou à corrente, né, a que esse autor inaugura ou a que pertence. Então, na verdade, o Comte ele vai criar uma teoria chamada teoria dos 3 estados, né? Ele vai falar que toda humanidade passa por 3 estados e o último estado é o estado positivo, que é o estado científico, ou seja, para o Comte, todo mundo, num determinado momento da história, passaria a compreender todos os fenômenos pela ciência. Por isso, o positivismo. Quem vai inaugurar isso é o Comte, né? E, é claro, Marx vai inaugurar a corrente marxista. Então, para não ficar repetindo, né, o nome dos autores, muitas vezes você vai encontrar esse recurso utilizado pelo escritor do nosso texto. E ainda aqui, né, falando um pouquinho do Marx, né, ele vai dizer o que? Olha,
As tribos indígenas, elas vivem muito bem, obrigada, elas não precisam mudar o seu modo de vida, porque elas sobreviveram milênios desta maneira. Né? Então, os povos primitivos, eles podem subsistir durante milhares de anos da mesma maneira. Né? Claro, se o homem branco não interferisse tanto, né, e não estragasse todo o meio ambiente que esses índios vivem. Bom, e aí continuando, né, só para ir fechando já, o Marx, então, diferentemente do Comte, ele vai inaugurar dois novos pontos, né? Ele vai creditar as velhas civilizações primitivas, descobertas sem as quais seria impossível o desenvolvimento da cultura ocidental, né? Então ele vai dizer o quê? Que se não fosse a exploração da colônia, né, ou das colônias, né, certamente, né, a Europa não teria se desenvolvido tanto economicamente. Foi graças à exploração das suas colônias que, né, o Ocidente se desenvolveu. E ainda, aqui já no 5º parágrafo, né, ele vai dizer o quê? Que a industrialização é uma função que é resultado da relação entre as comunidades primitivas e o Ocidente. Então, já que o Ocidente se desenvolve economicamente, a industrialização, ela vai ser o quê? O resultado de um processo, ela é uma função dentro do próprio desenvolvimento. Bom, então, para fechar aqui a nossa aula, né, eu espero que vocês tenham compreendido que é muito importante, em primeiro lugar, levantar o tema, né? Em segundo lugar, levantar o vocabulário, perceber, né, quem é citado no texto, fazer uma pequena pesquisa, se debruçar sobre a gramática, para que você consiga ter uma compreensão melhor do texto. E aí, tendo esse primeiro procedimento, vocês, ao longo do tempo, vão conseguir perceber as articulações internas que constroem esse texto. Ok? Vamos então aqui nos exercitar para fazer o restante do texto. Bom, pessoal, então, depois de todo esse nosso exercício, eu espero tê-los ajudado a criarem um procedimento um pouco mais sistemático sobre a leitura e interpretação de texto. É claro que isto não é um processo que a gente faz com um único texto, isso não é um exercício pontual que eu aprendo hoje e não preciso fazer mais, isso é um exercício que vai sendo melhorado, aprimorado, né, durante toda a nossa vida. Tá? Então, eu acredito que essas primeiras dicas te orientem na leitura, né, e na compreensão dos textos que nós vamos ter ao longo do nosso percurso aqui da licenciatura. Tá bom? Obrigada e até mais.